Bom, para o vídeo de hoje ficou faltando a gente terminar o terceiro desafio de engenharia reversa da AlexITF. Né? A gente descobriu no vídeo passado que o nome de usuário era Catalyst_CO. Né? A gente viu que tinha uma função que fazia a validação dos caracteres. Para esse vídeo, o que a gente vai fazer é ver como funciona a função de validação de senha, né? E também aplicar o patch para não esperar aquele tempo todo, né? Porque não sei se vocês estão lembrados, mas quando a gente executava o arquivo, te esperava lá infinitamente, ou quase infinitamente. Então, vamos lá tentar aplicar o patch e ver como funciona a função de validação de senha. Vou abrir o Hopper aqui. Eu não estou com as minhas anotações aqui. Vou ter que caçar qual era a função main. Ué, achei de primeiro já. A gente parou, a gente viu essa função aqui, né? E parou na 40977. Então vamos lá. A gente vê que ela vai receber dois parâmetros, o var10, que é o nome do usuário, e o var18, que é a senha, não é isso? Então, essa é a 40977. Eu vou abrir um documento aqui para a gente tentar fazer as nossas anotações e entender o funcionamento dessa função. Então, 40977. Ela vai receber var10 e var18. Beleza? Aqui a gente vê que ele vai atribuir var38 ao primeiro parâmetro, que é var10. E aí ele vai atribuir var40 ao segundo parâmetro. Depois ele vai colocar var38 em var20, certo? Depois vai colocar var40 em var28, certo? Vai fazer isso aqui. Depois ele vai colocar 0 em var14, beleza? E vai entrar nesse loop aqui. Ou seja, toda essa parte aqui. Eu não vou entrar em detalhes de como funciona esse loop, porque é basicamente como funciona o loop do nome do usuário, certo? Ele vai fazer validação caractere por caractere. Aqui não é interessante para a gente. Por quê? Porque a gente ainda não sabe, qual é a senha em si, né, para poder fazer a validação. Então, para a gente vai ser meio inútil entender isso aqui, certo? Eu não estou dizendo que não é que isso não é importante, mas não é importante agora, porque a gente não sabe qual é a senha, certo? Então eu vou pular tudo isso aqui, mas vocês podem, sei lá, se vocês sentirem algum tipo de curiosidade, é fácil entender isso aqui, porque a gente viu como é que funciona o outro lá do nome do usuário. Então ele vai ficar executando isso aqui até sair do loop e vir para esse bloco aqui, que é o que interessa. A gente viu aqui que ele vai colocar o endereço var20 em RAX, depois ele vai pegar os 4 bytes, os 4 primeiros bytes de var20 e vai colocar em EDX. Como é que a gente sabe que são 4 bytes? Porque ele vai pegar um double word, que são 32 bits, 4 bytes, e vai colocar em EDX, que é um registrador de 32 bits. Depois ele vai pegar var20 e somar mais 4 nesse endereço, e depois pegar os 4 bytes referentes ao var20 mais 0x4, né? var20 mais 4, e vai colocar em EDX. Depois vai colocar var20 em RX, vai somar 8, e depois vai pegar var20, os 4 bytes em var20 mais 8, certo? Depois vai fazer uma soma em RX com EDX, que era quem? var20 mais 4, certo? Então, e depois vai passar tudo isso comparando para esse render. Você fala, peraí, não entendi nada, cara. Beleza, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar, somar os 4 primeiros bytes com os 4 bytes do meio e com os 4 últimos bytes, certo? E tudo isso ele vai passar para parâmetro para esse render. Então, eu fiz um código em C que vai fazer tudo isso aqui, certo? E acho que fica o melhor de ver. Esses são os 12, né, os 12 bytes da nossa string, certo?
que foi justamente que ele pegou os 4 primeiros bytes, depois os 4 bytes do meio, depois os 4 últimos bytes, somou e passou como parâmetro para srand. E depois ele vai pegar aqui embaixo, vai colocar var28, que aqui é a nossa senha, vai pegar os 4 primeiros bytes da nossa senha e vai colocar em EBX, certo? Depois vai fazer uma chamada para rand e vai pegar o resultado dela e subtrair com os 4 primeiros bytes de var28. Depois vai pegar, mover EBX para AX e vai comparar o valor de AX com o 0x55EB052A. Então, o que ele está fazendo aqui? Primeiro, a gente sabe que ele passou a soma, né? Para esse rand. Primeiro eu vou abstrair aqui o loop de verificação, né? De caracteres. Que é justamente esse lado direito dos blocos, né? E aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse rand, vai colocar o byte 1 mais, peraí, é bytes 1, né? Mais bytes 2 mais byte 3, certo? Do nosso nome de usuário, né? Vou chamar de Diego aqui para ficar os bytes de usuário, certo? Opa. E vai passar isso aqui como parâmetro para esse rand. E depois ele vai fazer uma chamada rand, uma chamada para rand, certo? O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar var28, os 4 primeiros bytes, então, certo? Os 4 primeiros bytes e vai subtrair com chamada rand aqui, certo? E isso tem que ser igual a igual, ele vai verificar se é 55 EB052A. Se vocês estão lembrados de matemática, né? O que é que a gente vai fazer para encontrar o valor de var28? É só jogar o rand para lá, né? Somando. Então, var28, certo? Vai ser de 0 a 13, tá? 0. 0x 55 EB 052A mais rand, certo? É assim que a gente vai saber qual é o valor do nosso primeiro byte, beleza? Certo? Aí você me pergunta, mas Thiago, o rand não vai voltar um valor aleatório? Como é que a gente vai saber, certo? Como é que vai ser a mesma senha? Se eu executar o programa de novo, não vai ser outro valor? E aí é que eu falo para vocês. Quando você tiver tentem fazer isso. Coloque esse rand com a seed fixa, certo? Nesse caso é um valor fixo, é a soma de... Deixa eu mostrar aqui, fica melhor. É um valor fixo, é essa soma aqui, certo? Tentem fazer isso e façam, no caso, 10 chamadas aqui para rand, certo? Vocês vão ver que eles vão dar uma faixa de um número de valores, lá, 10 valores, certo? E aí tentem executar o programa de novo, e depois de novo. E aí vocês vão ver, cara, que os resultados vão ser os mesmos, vão ser previsíveis, entendeu? Eu não vou fazer isso porque eu tô querendo poupar tempo. O último vídeo ficou muito grande, eu acho que é bem cansativo para quem está assistindo. Então, mas tentem fazer isso, certo? Executem rand 10 vezes com a seed fixa. Certo? Vocês vão ver que os valores são bem previsíveis, certo? Então, a gente sabe que ele vai pegar aqui os 4 primeiros bytes e vai fazer isso aqui, né? Vai comparar com esse valor. Então, eu só fiz mover o rand para lá, então a gente vai ter o valor do primeiro byte. E aí ele compara com isso aqui. Se for igual, ele vem para cá, certo? Isso aqui, cara, vai se repetir muito. Porque ele vai pegar var 28, que é a nossa senha, somar mais 4, colocar vai colocar os 4 bytes relativos ao var 28 mais 4, certo? Vai passar para rand.
e depois vai fazer subtração com rend, certo? Não, ele não vai passar para rend, né? Desculpa, ele vai subtrair com rend, né? Eu falei errado. Ele vai subtrair rend aqui com o valor de rend e vai comparar com esse valor aqui, certo? Depois ele vai somar var 28 mais 8 e vai colocar os 4 bytes aqui referentes ao var 28 mais 8. Depois vai chamar rend, vai fazer uma subtração e vai comparar com esse valor aqui. Então é uma coisa bem repetitiva, se vocês se ligarem, certo? Então vou colocar os 3 pontinhos aqui e vou passar para o código, tá mais fácil. Então o que ele vai fazer é o seguinte, se vocês forem até aqui embaixo, ele vai fazer só isso aqui, os 4 primeiros bytes, certo? Ele vai fazer uma soma disso com rend, e depois ele vai verificar com esse outro número mais rend, tá chegar no último, certo? Aqui, ó. Mais rend. Se der tudo certo, então ele vem para cá. Então a gente já sabe que a nossa string vai ser formada desses números em hexadecimal mais rend, certo? Os bytes dela vão ser esses aqui. E aí, depois disso eu coloquei para imprimir, certo? A nossa senha. Beleza, só isso aí que ele vai fazer. E aí, se a gente olhar direitinho, ele vem aqui embaixo e vai fazer uma chamada para 408.76. A nossa última, estamos acabando, 408.76. E aí, o que é que ela vai fazer? Ela vai colocar RDI var 28, vou colocar aqui para ficar mais fácil. Ele vai passar var 10 e var 18. O que é que ele vai fazer? Vai atribuir var 28 a var 10. Depois ele vai atribuir var 30 a var 18. E aí depois ele vai fazer uma chamada para printf com esse parâmetro aqui que a gente vai olhar lá depois, certo? Então gravem aí, printf com esse parâmetro. Depois ele vai colocar var, então eu vou colocar aqui, printf com o parâmetro lá. Vou colocar logo um deles para a gente memorizar também. Depois ele vai colocar var 14 vai colocar 0 em var 14. E ele vai dar um jump para cá. O que ele vai fazer aqui? var 14 vai colocar o que ele pegar em var 14 vai colocar em ax, depois vai mover para ebx, depois vai mover var 30 e para rx, vai passar como parâmetro para strlen e vai dar um jump se for menor, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer basicamente um for, né? Chamar de var 14 para não. Já inicializei com 0 ali. Então var 14, enquanto var 14 for menor que var 30, certo? E aí uma hora ele vai dar o var 14, a gente vai ver lá. E aí se for menor ou igual, se for só menor, né? Ele vem para cá, dá um jump para cá. E aí o que ele vai fazer? var 14, certo? Vai colocar em ax, vai transformar ela numa double word, numa quad word, e ele vai pegar esse endereço aqui, certo? Um byte desse endereço, que é quem? A soma de rx mais esse endereço, certo? Ou seja, é a soma do contador mais esse endereço, e vai pegar o byte dele e vai colocar em ax. Depois vai mover isso aqui para fazer o zero extend no caractere que ele pegar aqui e vai estender o resto como zero, né? Vai pegar o caractere e vai estender o resto como zero. Depois ele vai pegar var 14, vai colocar em rcx, vai pegar var 30 em rx, vai colocar em rx e vai fazer a soma de var 30 com o var 14,
certo? Vai pegar o byte dele e vai colocar em EAX. Depois vai fazer um zero extend dos 8 bits, certo? O que representa o caractere, e vai estender o resto como zero. Depois vai fazer um short entre EAX e EDX, que é esse, o que vai ter em EDX é esse endereço base mais o contador. E depois vai passar ele como parâmetro para puxar. E aí você fala, peraí, cara, foi muito rápido. Então eu vou tentar explicar um código de alto nível. O que ele vai fazer? É justamente isso aqui. 0x 6020 a 0 mais var14. Eu vou fazer um show com var30. Quem é var30? A nossa senha. var14. Beleza? E aí ele vai fazendo isso e passando para puxar. E incrementando o var14 e vai ficar nesse loop aqui. Caso contrário, quando não for mais menor, né? Quando essa condição for falsa, ele vem para cá e vai fazer uma chamada puts com 0x 401067. Quase não acerta. E aí ele sai. E aí vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesses endereços que eu coloquei aqui. Primeiro, o que é que tem em 401050? Que é o que ele vai passar para printf. Your flag is AlexCTF, certo? Então a gente sabe que ele vai passar isso aqui. Your flag is AlexCTF. É isso que ele vai printar. E aí, a gente sabe que aqui ele vai usar esse endereço mais o index, né? Que é a variável contador. Mas o que é que tem nesse endereço? Eu vou deixar ele por último. Antes, deixa eu só resolver o que é que vai ter nesse último puts aqui. Então, ele me deu um número em x aqui. Para dois cliques nele aqui, selecionar e transformar ele numa string, apertar A, né? E aí é só o fecha chato, né? Então, fecha chaves aqui. Sim, agora vamos lá naquele endereço que eu falei que ia deixar por último. Então vou dar, não sei se ele dá explica aqui, não vai acontecer nada. Então vou fazer o seguinte, pegar isso aqui e vou para esse endereço. E aí ele me deu esses números em hexadecimais, esses caracteres meio estranhos aqui. O que é que eu vou fazer? Já está selecionado, vou apertar Modify e vou pedir para ele me retornar isso aqui como um array de bytes, certo? Então ele disse que é 40 bytes, eu escolhi 8 colunas, né? Então ele me deu esse array aqui, certo? Com esses bytes. Então o que foi que eu fiz? Eu só, no meu código C, eu copiei aqui os bytes que ele me deu. Já que aqui embaixo ele vai fazer um show com os caracteres de password e com o mask, né? Eu chamei isso aqui de mask, que são os bytes aqui. Então eu copiei aqui no meu código em C, certo? E aí your flag is AlexCTF, e do mesmo jeito que ele fez aqui, entendeu? E aí vamos lá, né? Deixa eu... Onde eu tô? Ele me deu um warning aqui porque a soma vai dar overflow, mas tudo bem. E aí, o nome do usuário a gente já tinha, que era Careless underline CO. O password foi justamente quando eu pedi para ele listar aqui caractere por caractere da nossa string, ou seja, o resultado desses números aqui em hexadecimal mais rand. Então ele me deu essa senha aqui e depois o resultado de password com shop com mask, que era aquele array lá. E aí deu
essa flag aqui. Beleza? Mas você pode estar falando, ah, Thiago, isso aí é do seu código. E né? E no, no binário que a gente está analisando. Como é que a gente vai testar lá? Vamos lá. Opa. E aí a gente vai esperar, né? Isso aqui está até indo rápido aqui, mas a gente não tem saco para esperar tudo isso. O que é que a gente vai fazer? Vai aplicar um patch nesse arquivo. Então, vamos lá. Vou fechar isso aqui, não é? A gente já sabe qual é a... Fechar sem salvar mesmo. O que é que a gente vai fazer? Deixa eu abrir a main aqui. É a main? Não, agora é. O que a gente vai fazer? A gente vai... Essa função sleep é o que está fazendo a gente esperar, né, esse tempo todo. Existem algumas maneiras existem diferentes maneiras de a gente aplicar um patch nesse binário. Por exemplo, aqui a gente podia substituir por jump if maior, né? JG, né? Jump if greater. E aí ele nunca ia entrar aqui, ele já ia pular direto para cá, certo? Porque var 14 sempre ia ser menor do que 0x1d, certo? Eu podia substituir aqui. Podia substituir do jeito que eu fiz. Eu troquei um call por um jump direto para esse move aqui. Então pulei o sleep. E existe um jeito bem mais fácil, que é pegar os bytes que se refere a essa call para esse sleep e substituir com nops, ou seja, no operation não vai fazer nada, né? Se eu não me engano, são 5 bytes aqui que tem essa call. E aí eu vou substituir tudo por 90 em hexa, que é justamente o NOP. E aí eu vou substituir aqui e aqui também, né? Então, por mais que ele entre nesse laço, ele vai executar 5 NOPs ao invés dessa chamada para a função sleep e a gente não vai esperar. Beleza? Então vamos lá. Estamos na main aqui, né? E aí a gente achou a call para sleep. E são 4 bytes mesmo aqui. Não sei se vai dar para ver. Tá bem pequeno, tá ruim, tá pequeno até para mim. Então, será que eu tenho... Não tenho de Rex. Vou usar o de Rex para isso. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o nosso arquivo. E aí vou colocar para ele substituir, certo? E aí eu vou pedir para ele substituir E8, D8, F8, FF, FF. E aí substitua por 90, 90, 90, 90, 90, certo? E aí ele encontrou aqui E8, D8, F8, FF, FF. Pronto, ele achou, né? Então, substituir, certo? E não pode fazer isso aqui, mas deveria fazer. Eu vou aqui e vou procurar a próxima chamada para sleep, certo? A gente viu qual é essa aqui, e aí vamos lá procurar a próxima chamada para sleep. Pronto, achamos, né? Olha aqui. Então ela é E8, um F, F8, FF, FF. 8F ficou ali. E8, um F, F8, FF, FF. Certo? E aí eu vou substituir de novo por 90, 90, 90, 90, 90. Ou seja, por 5 NOPs, né? Procurar, ele achou,
E aí eu vou dizer replace. Substituir. Beleza? E aí eu vou salvar esse arquivo aqui como catalyst underline. E aí ele está aqui, né? Eu vou dar um chmod nele. E executar. E a gente já viu que ele pulou já, ele já colocou load, certo? Já pulou todo o time, né? Não está mais executando e já pulou direto para a entrada do username, certo? E aqui eu não sei porque eu fechei, mas tudo bem. Vou lá no nosso server e a gente tem o username aqui. Pronto. E aí resolvemos mais um desafio de engenharia reversa da AlexCTF. Tá aqui a flag, do jeito que o nosso server funcionou, foi o jeito que ele exibiu. Tranquilo? Então resolvemos aí, até o próximo desafio.